Boa tarde, turminha do segundo ano. Como vocês estão, meus amores? Bom, crianças, olha, hoje é dia 14 de agosto, sexta-feira. Enfim, encerramos mais uma semana de aulas online. Todos bem, graças a Deus, né? E agora, hoje teremos a nossa aula de matemática, tá bom? Hoje vamos continuar falando um pouquinho sobre as figuras geométricas planas. E aí você vai pegar o seu livro e vai acompanhar a aula aqui juntinho com a tia. Mas antes, pegue a sua agenda e anote o que vamos fazer na aula de hoje, tá bom? Acompanhe aí. Então, crianças, anotem aí na sua agenda no dia 14 de agosto de 2020, sexta-feira, livro de matemática, páginas 137 até a página 143. Anote também livro de caligrafia, página 58, tá bom? Se precisar pausar o vídeo para você copiar na sua agenda, faça isso. Porque hoje vamos continuar falando sobre figuras geométricas planas. Vamos falar um pouquinho hoje sobre representando as figuras geométricas. Vamos ver como é que a gente representa as figuras geométricas planas. E vamos falar de mosaicos também. Tudo isso está no nosso livro, nas páginas que vocês acabaram de copiar na agenda de vocês. Vamos lá, então? Aqui nós temos um exemplo idêntico ao do livro, tá bom? Representando figuras geométricas planas. Temos aqui, ó, aprendendo. Com um lápis, Isabela fez o contorno de uma das partes de cada um dos modelos de figuras geométricas e depois pintou a região interna de cada contorno. Olha, a Isabela fez a atividade que nós fizemos quando falamos e trabalhamos os sólidos geométricos. Vocês lembram que a tia pediu para você botar o seu sólido num papel e desenhar aqui, ó? Ela fez exatamente isso, ó. Ela colocou o sólido dela e demarcou numa folha e vamos ver o que aconteceu. Note que os modelos usados por Isabela lembram figuras geométricas não planas. Figuras geométricas não planas são os sólidos geométricos, né? A tia Luana falou de sólidos geométricos que nós montamos, destacamos lá das últimas páginas do livro. A tia pediu para você guardar. Como vai o seu sólido geométrico aí, hein? A tia não falou para você guardar que a gente ia usar durante o ano? Aí, estamos usando de novo. Vamos precisar dele de novo, hein? Espero que o seu sólido esteja bem cuidadinho aí, bem guardadinho. E quais são essas figuras geométricas não planas? Aqui nós temos, ó, um cubo. Aqui temos um paralelepípedo e uma pirâmide que a Isabela usou, né? Tem outros que nós estudamos, mas aqui ela utilizou esses três. Já os desenhos obtidos por Isabela, né, que ela desenhou aqui, quando ela tira os sólidos de cima, a figura geométrica não plana, ela acha e adquire aí um desenho. E esses desenhos lembram figuras geométricas planas, aquela que nós falamos na aula passada, que são o quadrado, o retângulo e o triângulo. Bacana, né? Fizemos essa atividade há um tempinho atrás e vamos refazê-la novamente agora aí, de acordo com o exemplo do livro, da página 137, 138 e 139. Na página 138, ao invés da gente desenhar, nós vamos pegar uma folhinha, tá? Aí tá pedindo uma cartolina, um papel sulfite. Se você não tiver, não tem problema, você pode fazer com a folha do seu caderno. A única diferença é que ela vai ficar molinha, né? Não vai ficar durinha, como uma cartolina, fica um pouquinho mais dura. Mas não tem problema. E você vai fazer essa dobradura e esse recorte como o livro está ensinando aí, que você vai achar figuras geométricas planas também. Além de desenhar, você consegue fazer recortando e dobrando o papel. Você consegue achar figuras geométricas planas, tá bom? Então, você vai fazer esse exemplo que tem aí no livro, pedindo. Na página 139, ele também pede para você pegar um copinho descartável, né? E colocar a borda dele numa folha
marcar, igual a Isabela marcou aqui o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide. No caso, você vai fazer usando o exemplo do copo descartável, que você também vai achar outra figura geométrica, tá bom? É só acompanhar o que o livro está pedindo aí. Ele está ensinando passo a passo. Depois disso, nós vamos falar agora sobre os mosaicos. Os mosaicos, eles são composições feitas com peças que se encaixam lado a lado. Eles costumam apresentar um padrão e podem ser encontrados em pisos, calçadas, paredes. Observe um exemplo de mosaico com padrão. Aqui temos um desenho, né, um mosaico com padrão, né? Ele segue uma regrinha, né? Tem esse desenho aqui com um quadrado com os triângulos e do lado um quadrado com triângulos e outro quadrado, estão vendo? Então, o mosaico ao lado é formado por quadrados e triângulos. O mosaico, crianças, ele é uma arte milenar de muitos anos e foi utilizado por vários povos em diferentes épocas. E ele é usado até hoje, né? Estamos estudando sobre isso, isso tem um conteúdo no nosso livro. Ele é usado até hoje artisticamente, como nós falamos aqui. Ele é usado em decorações, em pisos, em calçadas, em paredes. Muito bacana, né? O mosaico é esse aqui, nada mais é um desenho utilizando aqui ó, formas geométricas ou não, né? Os mosaicos, eles apresentam padrão geométrico e ele pode ser obtidos compondo figuras geométricas como quadrado e triângulos, como esse aí que tem no nosso exemplo. Uma coisa bacana é que o mosaico, ele tem um padrão, né? Ele segue um padrão. Por exemplo, aqui já vimos o padrão dele. E esse padrão, ele permite a gente continuar desenhando e pintando a mesma figura, aumentando o mosaico. Por exemplo, aqui temos esse desenho aqui. Se a gente quiser aumentar até aqui em cima na tela do computador, a gente é só seguir o padrão, né? A gente sabe que depois do quadradinho que tem os triângulos, é um quadrado verde. Depois do verde é o quadrado com rosa e amarelo. É só a gente continuar, a gente consegue ampliar o desenho sem modificar a forma dele, né? Porque ele tem um padrão. Então, geralmente o mosaico é assim. Ele tem um padrão de cores, padrão de formas, e é só seguir. A gente consegue ampliar esse desenho ou diminuir esse desenho seguindo o padrão. Bacana, né? Agora, vocês vão fazer atividade aí também falando sobre os mosaicos, tá bom? É muito fácil, é só seguir os exemplos que o livro está propondo aí, não tem dificuldade alguma. Então, nossa aula de hoje falando sobre figuras geométricas planas, nós vimos o retângulo, quadrado, triângulo e o círculo. Eles são figuras geométricas planas, temos aqui, ó, tá? Não podem esquecer. Então, façam a atividade aí. Qualquer dúvida, só chamar a tia no Telegram, que a tia ajuda vocês. E agora, no nosso encontro no Zoom, nós vamos fazer aí o exemplo da página 138 e 139. Vamos fazer junto, vamos criar figuras geométricas planas. Vamos lá, então? Não esqueçam, crianças, usem a máscara. Se precisar sair, usem máscara. O vírus ainda está por aí, né? Ainda precisamos nos cuidar, tá bom? Então fiquem com Deus, uma boa aula, um bom final de semana para vocês e fica a dica da tia Luana aí, tá bom? Use a máscara. Um beijo, crianças, até a próxima aula. Tchau, tchau!